Oi, sexto ano, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Neste vídeo nós vamos falar sobre as páginas 28 e 29 do caderno de atividades de vocês, que se refere à acentuação gráfica, né? E na apostila de vocês também tem uma página falando do mesmo assunto, tá? Então, se a gente for observar, toda palavra ela tem uma sílaba, ela é composta de uma sílaba, né? É por isso que ela tem um número de sílabas. Quantas sílabas tem a palavra pipoca, por exemplo? Pipoca. Então tem 3 sílabas, nós temos aí uma trissílaba. Quando tem uma sílaba, monossílabo, 2 sílabas, dissílabas, né? E quando tem mais de 3 sílabas, nós temos aí as polissílabas. Com isso tudo bem, né? Nós já vimos isso também. Nós já vimos os ditongos e os hiatos. Nós já vimos quando uma palavra, na separação, ela fica junto com 2 vogais. A palavra doido, por exemplo, doido. Então, se eu separo essa palavrinha e ela fica com 2 vogais juntas, eu tenho um ditongo. Nessa mesma formação da palavra, se eu separo essa palavra doído, né, e as 2 vogais, o O e o I, ficaram separadas, nós temos um hiato, tá? Então, ditongo é quando eu tenho numa palavra um encontro de vogais e eu separando essa palavra, essas vogais, elas vão ficar juntas, de mãozinhas dadas. E se eu separo essa palavra e esse encontro de vogais, eles ficam separados. O hiato, por exemplo, hiato. Então, hiato. Então, o hiato é um hiato. Por quê? Porque separou o I do A. Tá certo? Então, lá na página 28 tem essas definições do que seria uma sílaba, né? Eu tô relembrando com vocês porque nós já vimos isso. E os encontros vocálicos, tá? Que é o hiato e o ditongo. Também vamos ter o tritongo, que geralmente são 3 vogais juntas. Ok? Lembraram aí? Ótimo. Com relação à classificação de palavras, quanto ao número de sílabas, ainda na página 28, é aquele que nós acabamos de dizer. Monossílaba é uma sílaba, dissílaba é 2 sílabas, trissílaba é 3 sílabas, polissílabas é mais do que 4 sílabas, de 4 para frente, tá bem? Nós vimos que as monossílabas elas podem ser átonas, que são aquelas que têm a sílaba fraca, muitas vezes não tem acentuação, né? Por exemplo, se, que, da, sem acentuação. E aquelas que têm as sílabas tônicas, têm as sílabas fortes, né? Geralmente ela é pronunciada com maior ênfase. Pé, fé, dó, né? São palavras que são fortes. Tônicas são fortes, tá bem? Muito bem. Ainda lembrando nesse conceito, a gente vai para a página 29, que lá no box do caderno de atividades aparece para vocês as regras de acentuação gráfica, né? As minhas monossílabas tônicas, quando que eu acentuo as minhas monossílabas tônicas? Geralmente são aquelas terminadas em A, E ou O. Então, é naquele caso que também aceita o plural. O es, o as e o os. Monossílabos tônicos terminados em A, E e O são acentuadas. Recebem um acento agudo, né? Ou o acento nasalizado também, como é o caso de lã. Mas a língua portuguesa diz que o tio não é um acento gráfico, ele só é um ícone de nasalização. Enfim, a apostila, o caderno de atividade de vocês mostra as palavras chá, vê e nós. São monossílabos terminados em A, E O. Beleza? Então, ótimo. O que são oxítonas? Né? São palavras cujas sílabas tônicas são acentuadas na última sílaba. Lembra que a gente faz no quadro sempre de trás para frente? Então, de trás para frente é a última sílaba tônica, é a mais forte, tá? São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, N ou ENS. São palavras, por exemplo, como Barnabé, café, dominó, alguém, alguém e parabéns, tá? Lembraram? As paroxítonas. As paroxítonas são sílabas tônicas acentuadas na penúltima,
de trás para frente. A regrinha é sempre de trás para frente. Penúltima. Aí nós vamos ter uma série de palavrinhas que recebem um monte de terminação e com essas palavrinhas a gente sabe que elas são acentuadas. Por que isso? Porque tem uma distinção na língua portuguesa. As palavras paroxítonas, elas são acentuadas por alguns princípios, né? Existem na língua portuguesa os princípios da economia e o princípio da diferenciação. Então, as paroxítonas são acentuadas pelo princípio da diferenciação. Por exemplo, como uma palavra que é terminada em X, por exemplo, será que ela é acentuada ou não? Claro, tem algumas exceções, mas palavrinhas que recebem a sílaba tônica, recebem o acento na penúltima sílaba, ela terminada em X, ela recebe o acento, né? Então, por exemplo, fênix. Será que tem acento ou não? Vamos ver. Essa palavra ela foi terminada em X, ela tem o acento na penúltima, então ela recebe, né? Então, pelo princípio da diferenciação, eu sei que eu vou diferenciar essa palavrinha da outras e ela vai receber um acento, tá bem? Então, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS, né? Ão, tá bem? É o caso de I, uns e o caso de ditongos, que a gente acabou de ver quando iniciamos esse vídeo. Lembra que eu até expliquei uma regrazinha para vocês. Quando que eu separo as paroxítonas? Através da sigla. Pus um rei no lixão. Depois eu vou mandar para vocês lá no nosso grupo, né? Uma definição, um resumo com isso, tudo certinho para vocês não esquecerem e colarem no caderno, tá? Excelente. E o que são proparoxítonas? Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas, sem exceção. Quando que eu acentuo uma palavra se ela é paroxítona? Quando a sílaba tônica dela está na antepenúltima sílaba. Então, contando de trás para frente, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Eu acentuo ou não? É paroxítona? Então, acentuo. Então, aqui eu digo que todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, a regra é, acentua-se todas as proparoxítonas onde existe a antepenúltima sílaba mais forte, beleza? Então, angélica, árabe, cólica, têmpera, lâmpada, né? São palavrinhas paroxítonas que são acentuadas de trás para frente. Se a gente vê lá a contagem de trás para frente, a antepenúltima sílaba vai ser acentuada. Tá ok? Excelente. Então, vamos lá ver. No caderno de atividade de vocês, na página 30, tem uma atividade, o trânsito só muda quando a gente muda, né? A letra A tem uma informação a respeito, né, de algumas situações que fazem a gente pensar sobre a lei do trânsito, né? Tá falando do artigo 218, né, que é respeitar os limites da velocidade. O artigo 244, quem anda de moto sempre com a viseira do capacete fechado, porque senão leva multa. O artigo 168 do CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças na cadeirinha, né? O artigo 252 também, né, no inciso 6º, falando a respeito, né, de que se você for dirigir, não use o celular. Então, se vocês estão dirigindo o carro de vocês, né, sexto-ano, vocês não podem falar no celular. Né? Imagine o Júlio ligando para o Otto. E aí, Otto, meu companheiro, falou? O guarda viu, já imediatamente o Júlio vai preso, certo? Ou pelo menos ele vai ser levado aí para explicar o que estava acontecendo, né? Muito bem, vai ter que pagar um advogado e vai dar tudo certo ou não depois. Enfim, brincadeiras à parte, o artigo 214 também vai falar a respeito da faixa de pedestre e o artigo 65 para usar o cinto de segurança. Todos esses elementos do texto estão relacionados com o nosso dia a dia. Nós, pelo menos alguns desses aqui, nós já conhecemos ele. Não precisamos nem dirigir, né, para conhecer esses aqui. Sentou no carro, o pai fala, olha o cinto. Né? Se tem criança pequena em casa, é na cadeirinha. Se a gente sabe que um irmão da gente ou um amigo de casa saiu sem capacete, sabe que é multa. Tá bem? Então, vamos lá. Letra A. Com base na função desse gênero textual, qual é o objetivo desse texto? Então, eles são folders e eles têm
o objetivo de divulgar um produto, um serviço, né? Aqui está falando do trânsito brasileiro e aqui esse folder ele tem um caráter educativo, beleza? Então, você vai colocar que é um folder que tem um caráter educativo, que é ensinar sobre regras do trânsito. Letra B. Quais são as instituições envolvidas na divulgação dessa campanha? Nós vamos encontrar ali embaixo no rodapé, já vimos isso, já expliquei para vocês onde nós encontramos quem são os responsáveis, é o DMT, né? E a Prefeitura da cidade de Xinguara. Fechou? Número 2. Identifique no folder as informações solicitadas abaixo, transcrevendo-as a seguir. Uma palavra que apresente ditongo. Uma palavra que apresente ditongo é traseiro. Né? Lógico, né? Neste caso aqui é o banco traseiro, não é o bumbum da pessoa, é o traseiro do banco, banco traseiro, de trás, tá? Muito bem, então, traseiro tem ditongo, traseiro. O E e o I ficaram juntos. Ditongo, regrinha posta, ok. Uma palavra que apresente hiato. Veículo. Veículo. Essa palavrinha, ao ser separada, separou o E e o I. Então, eu tenho aí um ditongo belezinha, formadinho, de acordo com a regra explicada. Letra C. Uma palavra monossílaba. Só. Acentuadinho. Eu posso usar essa daqui tranquilo. Letra D. Uma palavra de sílaba. Gente. Letra E, uma palavra de trissílaba, setembro. Letra F, uma palavra polissílaba, descumprimento. Olha quantas sílabas tem a palavra. G, uma palavra oxítona, redução. Uma palavra paroxítona, presumível. Presumível. Então, eu tenho aí oxítona, paroxítona, né? A palavrinha está correta, acentuadíssima, terminada em L, belezinha. Uma palavra proparoxítona, trânsito. Então, tá aí na antepenúltima palavra, o acento está ok, tá bom? Lembrando aqui para vocês que esses exercícios, o número 2, são só, o que eu estou dizendo aqui agora, são só sugestões. Pode ter no contexto outras palavras que você pode pegar também. 3. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra. Então, o uso do cinto de segurança é obrigatório. Então, a palavra obrigatório, ela é acentuada igual quais palavras também? A resposta certa seria letra B, ingênuo, várzea e mágoa, tá? Justifique. Então, você vai justificar que acentua-se todas as palavras terminadas em ditongo. É isso aí que você vai colocar na pelotinha da número 3. Exercício número 4. Assinale as afirmativas corretas e corrija as incorretas. Letra A. Ela está correta, então eu não preciso fazer nada com ela, tá? Todas as palavras são paroxítonas, tá ok. Letra B. As palavras dúvida, matemática e fácil são oxítonas. Não, né? Dúvida e matemática são proparoxítonas e fácil é paroxítona. As palavras sofá, dominó e público são proparoxítonas. Não também. As palavras sofá e dominó são oxítonas e público é proparoxítona. Então, está incorreta, eu tenho que justificar o erro, tá bem?